Amém. Convido a todos a abrir as Bíblias em Lucas capítulo 9, versículo 41. Lucas, capítulo 9, versículo 41. Mas antes de abrir, convido todos vocês, neste novo tempo, já foi enviado para alguns hoje, o tema desse ano, 2020. Ao longo dos anos, vivemos grandes histórias. Onde a base do nosso ministério em Cristo é a família. Para o próximo tempo, é preciso perseverar na fé. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Este é o tema desse ano. E o Espírito Santo de Deus nos orienta na palavra de Deus. Ano passado foi o ano da perseverança. Não é fácil perseverar, né? E esse ano é o ano da fé. E o Espírito Santo tem nos instruído a algumas atividades que estaremos passando para vocês ao longo desse tempo, para que você possa ter mais fé. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, vai ser um período onde haverá muita incredulidade, o amor de muitos se esfriando. E essa noite, primeiro domingo de 2020, a mensagem não é sobre fé, mas sobre incredulidade. Vocês abriram comigo aí, Lucas 9:41, está escrito: Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: traga-me o seu filho. Aleluia. Uma coisa que Jesus não suporta é a incredulidade. Não acreditar. Esse ano é o ano da fé. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E a incredulidade estará à solta nos dias da vinda do Senhor. Pessoas que não creem mais no seu nome, não creem mais no seu poder, não creem mais na sua vinda. E Jesus aqui não condenou uma pessoa incrédula, condenou uma geração inteira. Ele falou: geração incrédula e corrompida, até quando eu vou ter que suportar vocês? Olha, Jesus, às vezes, irmãos, é final de ano, né? Começo de ano, vem parente na nossa casa, oh delícia, fica uma semana, 15 dias, 20 dias, aí você começa já a não suportar, porque você tem uma rotina de vida, e seus parentes têm uma outra rotina de vida, uma outra cultura, e você já é daqueles que pela fé coloca uma vassoura de trás da porta, né? Para mandar a pessoa embora. Você não suporta. Existe um tempo.
Agora, uma coisa que Jesus não suporta é uma geração incrédula. E uma geração é um povo que nasceu em período. E será que nós estamos vivendo hoje numa geração incrédula? Será que estamos vivendo hoje num período de incredulidade? Alguns anos atrás, estava eu e a pastora Karine visitando uma família numa cidade. E havia um encontro caseiro, tipo de uma célula naquela casa lá. Não havia igreja lá ainda, nessa cidade. E o Espírito Santo começou a me tomar ali em línguas, em interpretação de línguas, a respeito do casal que estava liderando aquele grupo. E o Espírito Santo começou a me tomar em poder, em línguas, em mistério. E ele mandou eu ungir aquele casal naquela cidade. E o Espírito Santo falou: olha, vocês serão líderes do meu povo aqui nessa cidade. E era uma reunião numa casa, num grupo caseiro. Naquele exato momento, era uma novidade falar em línguas ali entre eles. Muitos estavam incrédulos, muitos não acreditavam. E a pastora Karine sentiu de orar contra o espírito de incredulidade. E nesse momento também estava um irmão que teve uma visão. Ele viu um demônio enorme, as asas de um morcego, saindo do meio daquele povo ali, do meio daquele grupo. E era o espírito de incredulidade. Porque havia ali incredulidade no meio deles. Mas será que está falando em línguas mesmo? Será que está enrolando essa língua? Será que está profetada? A pastora Karine começou a repreender o espírito de incredulidade. E ficou lá fora. E veio um ser celestial, um anjo de luz, iluminou o lugar ali. A pessoa viu, teve a visão e levou o demônio para fora. E amém, entreguei a palavra, entreguei o recado. No dia seguinte, uma das pessoas foi me procurar. Falou: olha, eu não te conheço, Rodrigo, mas como é que esse negócio de falar em línguas, esse poder, mistério, tipo assim, o que você fumou? Era um jovem que tinha problema com drogas, problema com crack. E ele queria saber mais acerca do reino dos céus. E era um feriado numa tarde. E à tarde passamos o Espírito Santo ministrando sobre ele, sobre vários assuntos, sobre céu, sobre inferno, sobre o reino de Deus, até sobre dízimo. Ele estava com dúvidas sobre dízimos e ofertas. Tiramos todas as dúvidas. E a mulher daquele indivíduo é onde na visão tinha o espírito de incredulidade. Ela não cria. Isso foi em abril de 2011. Anos depois, aquela mulher que havia o espírito de incredulidade, ela falou que não acredita, ela falou assim, ela confessou: a gente, eu não acredito nisso. Eu não creio nisso, no que vocês estão falando. Eu não creio, eu não imagino isso. Eu tenho dúvidas. Por mais que foi orado, por mais que foi falado, ela ainda tinha o espírito de incredulidade dentro dela. E anos depois, essa mulher incrédula acabou se cadastrando num site, fugiu com um caminhoneiro, deixando a filha e o marido. Tempo depois buscou a filha, está em outra cidade hoje. E eu me recordo do espírito de incredulidade, que aquela mulher ainda permitiu ser abraçada pelo espírito da incredulidade. Mas o marido, com batalhas, com lutas, com guerras, perseverou. E há 2 dias atrás eu estava na casa desse marido, 9 anos depois do ocorrido. E ele busca e jejua, e está sábado de manhã na igreja orando. Ele é pedreiro nessa cidade, pedreiro. E ele me disse: olha, pastor Rodrigo, eu aprendi muito com vocês de estar orando, jejuando. E eu tenho uma palavra de Deus para levar no hospital, para os drogados e tal. E Deus me deu uma palavra, que eu não entendi o porquê aquela palavra sobre a colheita. E ele falou que foi ele no hospital e o missionário que vai com eles lá. No hospital, naquela noite, quando ele abriu a boca,
9 almas para Jesus. 9 almas. Para você ver como o espírito da incredulidade, ele cerca, ele a rodeia, mas aquele homem perseverou, buscou, jejuou. Hoje tem uma nova esposa, casou tudo certinho, uma bênção. A outra mulher o abandonou. Porque eu me recordo do espírito da incredulidade. E Jesus não suporta incredulidade. Não preciso abrir mais em Mateus 13:58, escrito bem assim, Mateus 13:58. E Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Ano novo, vida nova, novos pedidos de oração. Mas pode ser que você não alcance o que você tanto almeja por causa da sua falta de fé, da sua dúvida, da sua incredulidade. Mesmo Jesus, aleluia, Deus em pessoa, ali na multidão, Ele orou por alguns e não funcionava o milagre. Tocou em alguns e não dava certo. Será que o problema estava em Jesus? Não. Porque o povo era incrédulo. E a palavra fala que Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade dele. E pode ser que ao longo dos anos aumentou mais a incredulidade do seu coração do que a sua fé. Você tem fé para algumas coisas, mas para as coisas do reino de Deus, está sem fé, está incrédulo. E nesse ano de 2020, o Espírito Santo deseja trabalhar com a noiva, com vocês, para que vocês possam elevar a fé de vocês a um outro nível. Não, preciso abrir também Marcos 6, do 5 ao 6, Marcos 6, 5 ao 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus passou lugares e ficou admirado com a incredulidade do povo. Tipo, vocês não creem não acreditam que eu sou capaz de fazer isso, não creem no poder de Deus, você não crê. Ele ficou assim admirado. O que Jesus passou a fazer? Passou então por meio do povo e começou a ensinar, porque a fé vem como? Vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Esse ano nós temos muitas atividades para que a fé que você tem fé aí, mas que possa aumentar essa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres. E até Jesus repreendeu os discípulos. Em Lucas 8:25 ele pergunta: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e águas dá as ordens e eles lhe obedecem? Jesus dentro do barco lá cheio de ventania, cheio de vento, tempestade, quase afundando, Deus dentro do barco. Mas eles não tinham fé de que com Deus no barco eles poderiam também repreender o vento. E muitas vezes você está num barco, tempestade, afundando, você não sabe mais, você fala: Deus me socorre. Mas a tempestade é uma oportunidade de você colocar a sua fé em prática. A tempestade e a ventania, Deus está contigo no barco. Aleluia, Ele está com você na tempestade, mas Ele deseja que você seja aprovado na sua fé. E quando Jesus teve que fazer o trabalho de se levantar, repreender o mar, repreender o vento, Ele falou: onde está a sua fé? Onde está a fé de vocês? Eles ficaram admirados. Eu não sei que tipo de provação você tem passado, mas Jesus está com você nesse barco, você crê?
Então é a oportunidade de você começar a botar a sua fé em prática. Marcos 9:23 diz bem assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Criança endemoniada existe. Tinha um menino que era lançado no fogo, lançado ali em muitos lugares, gritaria. Chamaram os discípulos para orar pelo menino em nome de Jesus, e não funcionou. Não funcionou. O pai desesperado, o médico não ajudava mais. O pai que trabalhava tinha que manter a sua função, agora de estar junto com o filho, porque às vezes o filho se jogava no fogo, os filhos se jogavam às vezes na água, e viu que estava passando uma multidão de curandeiros. Ele pediu para que orassem por ele, mas não deu certo. Então levaram o menino para Jesus, e o pai falou: ô mestre, tu podes curar meu filho? Você pode curar? Você pode me ajudar no meu problema aí? E Jesus ficou admirado: como assim se podes? Tudo é possível ao que crê. A bola é para você. Você crê? Você acredita que eu tenho esse poder? E o pai reconheceu a sua falta de fé. Falou: eu creio, mas a minha fé ainda não é suficiente para curar o meu filho. Ajuda a minha falta de fé. Ajude a minha incredulidade. E Jesus repreendeu o demônio, curou o menino, de acordo com a fé que ele ajudou o pai a ter. E Jesus, ao longo de 2020, quer ajudar você a vencer a sua incredulidade. Você não crê mais no reino espiritual, você não crê mais na família, não crê mais no seu ministério, não crê mais no seu negócio, não acredita mais, incrédulo. Mas se você falar: Jesus, ajuda a minha incredulidade, Ele vai te ajudar. Ele vai ensinar você a superar a sua falta de fé e ter mais poder para vencer. Em Marcos 16:14, está escrito bem assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. O pessoal comendo ali, Jesus apareceu no meio deles: paz seja convosco, e repreendeu eles. Poxa, vocês têm um coração duro, hein? Vocês têm um coração muito duro. Que incredulidade é essa? Eu apareci para Maria, eu apareci ali para os discípulos, vocês não creram. Apareci para aqueles dois, vocês não creram. Ô coração duro, hein? Então a dureza do nosso coração é um problema. Um coração duro é mais fácil de agir o espírito da incredulidade. E Jesus censurou, Jesus chamou a atenção deles. Eles que viram o poder do Mestre, que comeram com Jesus, que experimentaram os poderes do mundo vindouro, mas ainda estão com o coração duro. Hebreus 3:18 está escrito bem assim: e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Você almeja tanto entrar numa terra prometida, uma terra que emana leite e mel, mas muitas vezes você não tem fé para entrar nessa terra. Tem fé para pedir, mas não tem fé para tomar posse da terra. E Deus diz que por causa da incredulidade não puderam entrar no descanso. E há quanto tempo a sua alma clama por um descanso a Deus? Deus, eu quero descansar, minha alma está desgastada. Deus, minha alma está arrebentada, Senhor. Eu preciso entrar no teu jardim secreto. Eu preciso entrar num lugar de descanso, meu Senhor. E a incredulidade é um problema para isso. Vou ler alguns trechos para a gente poder adiantar aqui.
sobre, olha só, lembra quando você tinha 8 anos? Lembra quando você tinha 10 anos de idade? Você via pessoas de um bem bom, com carro, bens, produtos, e você não tinha nada, mas você tinha uma fé, dizendo, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou alcançar. Você não tinha nada, mas dentro de você existia uma semente de fé, que ao decorrer do tempo, com trabalho, com suor, com conhecimento, com a tua fé, veja, você alcançou tantas coisas, você conquistou tantas coisas, porque existia fé dentro de você. Olha de onde você saiu, olha a tua família, e olha hoje o que você conquistou, por causa daquela fé. Você não tinha nada, mas tinha uma certeza dentro de você, enraizada, porque um dia eu vou vencer, um dia eu vou conquistar, um dia eu vou ser assim, por causa da fé dentro de você. Lucas 18:42 está escrito bem assim: Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Aquele cego que ouviu de Jesus o recado, ele tinha fé de que ele poderia curar. Jesus disse, recupere a visão, a sua fé em mim o curou. Lucas 17:19, então lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Um paralítico, um coxo, ele falou, olha, levante-se e vá, a sua fé, você acreditou, então comece a andar. Lucas 8:48, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. A mulher que tocou em Jesus, ela quer, se eu tocar nele, eu serei curada. Ele falou, olha, filha, você foi curada por causa da tua fé em mim, você venceu, você creu em mim. Mateus 8:10 diz bem assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ele lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Um centurião romano, mas ele conheceu algo em Jesus, um princípio da fé, que é a autoridade. Os discípulos só começaram a curar Jesus depois que ele entregou a autoridade para eles. E o centurião falou, olha, Senhor Jesus, eu não sou digno que entre na minha casa, não sou digno, mas dá apenas uma ordem, envia uma palavra, porque eu conheço, assim como eu sou centurião, eu dou uma palavra ao meu servo e falo, vai e vai, vem e vem, dá uma palavra, Jesus, nem se incomode na minha casa. E Jesus disse, olhou ao redor, olha, eu nem vi em Israel uma fé como essa. E ele falou para o centurião, vá, seja feito conforme a tua fé, como você creu, como você acreditou, assim vai acontecer. E disse que naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Marcos 10:51, o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Mateus 18:28, Jesus respondeu-lhe, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Pessoas, uma mulher cirofenista de outra nação, a filha endemoniada na cama, ele rogou para Jesus, mestre, cura minha filha. E Jesus falou, olha, não é certo tirar o pão dos
filhos e dá para os cachorrinhos. Era de outra nação, não era de Israel. E ela falou pela fé: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu quero essa migalha. Jesus, cura a minha filha. Jesus provou a fé daquela mulher. Vá, mulher, grande é a tua fé, tua filha está curada. E naquele mesmo instante o demônio deixou o corpo da filha. Diz o Senhor Jesus: eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu sou o Senhor, e não mudo. Aleluias, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Atos 3,16. Pela fé no nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Aleluia. A fé em nome de Jesus, fé em nome do Messias, fé em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. E vamos abrir o último texto, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos abrir. Eu amo esse texto, é um resumo da Bíblia, que fala sobre a fé. Eu quero te dizer que a tua salvação é pela fé. Se você crê em Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Você vai fazer diferença. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a dúvida, é a certeza daquilo que esperamos. Você espera alguma coisa? Aleluia. Abre parênteses aqui. Estava recordando os pedidos de oração de 2019. Quem não pegou ainda desse ano está aqui comigo depois. Preencher. Me recordo o Isael. O Isael, o que ele tem pedido, ele, pela fé, ele pede um ano antes. Israel, e me contaram que Israel, como é que ele pede para o Senhor Jesus? Ele fecha a porta do quarto, ele fecha a porta. Às vezes os pais dão uma espiadinha, né? Israel, ele se prostra no secreto e fica falando com Deus. E o Pai que te vê no secreto te recompensará. Já ganhou bicicleta, já ganhou mesa digitalizadora, videogame novo, né? TV nova. Oh, glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Para Jesus, que atende as orações até o dia de hoje, pela fé. Você tem fé também. Então ele tinha certeza que ia receber pela fé. Olha só, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, aquilo que se vê não foi feito do que é visível, foi feito de átomos, moléculas, partículas. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho do que tinha agradado a Deus. Sem fé é o quê?
impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, recompensa quem? Aqueles que o buscam. Busque a Deus. Busca a Deus 2020. Busca a Deus. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão em busca de uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus o tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão,
apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem ele aperfeiçoados. Amém? Quanta história de fé! Se você achou o ano 2019 cabuloso, meu irmão, por que você acha que 2020 é o ano da fé? Para nós encerrarmos a palavra, Hebreus 10:38 está escrito o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Amém? Você crê? Você crê? Onde está a sua falta de fé? Onde está a incredulidade? Ao longo de 2020, nós queremos, como líderes, como igreja, algumas atividades para aperfeiçoar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a vinda de Jesus vai ser no meio de uma geração incrédula. Ele pergunta: porventura, quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? Então, nesse tempo, Jesus ele quer elevar a sua fé a um nível maior. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, é o ano da fé, Senhor. Repreendo agora, Pai, o espírito da incredulidade. Manda para o abismo. Pai. Mande para o abismo, Deus, toda a incredulidade. Venha aperfeiçoar, Deus, a fé de cada filho e cada filha. Porque esse ano, Pai Santo, um ano de trevas. Luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós precisamos da tua palavra para andar na escuridão, porque a tua palavra nos faz aumentar a fé. Eu lhe peço, Senhor, toque cada coração que precisa ter mais fé, Pai, para viver. Mais fé para viver, Senhor. Toque em cada coração, Jesus. Fé para vencer, Pai Santo, esses obstáculos, Pai Santo. Que eles possam ter fé, para que possa ser de acordo com a fé deles, Pai. A vitória virá de acordo com como eles creem. Vá que a tua fé te salvou. Vai que a tua fé te curou. Vai e seja feito conforme a tua fé. Deixei-te marapavanai. Eu lhe peço, meu Senhor, que o teu Espírito Santo venha trabalhar no teu povo aqui em 2020, para elevar o nível de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, visto que aqueles que se aproximam do Senhor precisam acreditar, crer que o Senhor existe e que o Senhor é recompensador dos que o buscam. Nós pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.